Ó Maria concebida sem pecado, São José, meus irmãos e minhas irmãs, prezados noiteiros de hoje, nós chegamos ao terceiro domingo da Páscoa. E nesse domingo da Páscoa, nós nos deparamos com mais uma aparição de Jesus. E a pergunta de Jesus para Pedro é a mesma pergunta que Jesus faz a cada um de nós na noite de hoje. Ele pergunta a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus pergunta a cada um de nós, Pedro, João, Maria, o Padre Rafael: tu me amas mais do que estes? E esta pergunta de Jesus deve ecoar na nossa mente ao longo dessa semana. Esta pergunta de Jesus deve fazer arder o nosso coração. Nós amamos verdadeiramente Jesus Cristo, o ressuscitado? Quem ama, conhece. Quem ama, não coloca limites nas situações. Quem ama, se entrega. A prova maior de amor é a cruz. Ainda hoje eu dizia no casamento: a cruz é sinal de amor, de entrega, de renúncia. Nós amamos a Cristo e porque muitas vezes nós colocamos obstáculos quando é para servir a Cristo. Vai à missa: eu não tenho tempo, eu não vou hoje não, fica para domingo. Não é assim? Você pode se engajar em algum movimento da igreja, servir a eu não tenho tempo não, pai, eu trabalho muito. Quem ama não coloca limites. Quem ama se entrega. Quem ama se doa. Quem ama consome a vida pelo amado e pela amada. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos convidados na noite de hoje a buscar, a amar a Deus sobre todas as coisas. E uma coisa bonita que nós encontramos no Evangelho é que Jesus nos ama independente da nossa condição, se somos santos ou se somos pecadores. Repare, os discípulos estão todos na barca, mas naquela barca há o discípulo amado, aquele que ama Jesus e que Jesus o ama. Ninguém reconheceu Jesus, mas quando ele chegou e perguntou: vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam não. E o discípulo amado, que era João, diz o quê? Pedro é o Senhor. Quem ama conhece. Ele conheceu Jesus pela voz. Nós também precisamos reconhecer Jesus através de sua palavra. Reconhecer Jesus em tantas situações que aparece na nossa vida e nos chama a testemunhar que nós somos cristãos. E quem foi Pedro? Jesus pergunta a Pedro 3 vezes: tu me amas mais do que os outros, mais do que estes? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo. E na terceira pergunta que Jesus faz a Pedro, ele se entristece. E se entristece não porque Jesus perguntou 3 vezes,
Ele se entristece porque ele se lembra que 3 vezes ele negou Jesus. Por isso que ele diz: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E aqui nós encontramos o amor de Deus para o pecador, para aquele que nega Jesus. Ele sempre está nos amando, independente da nossa condição de amor para com Ele. E o que é que Jesus faz com Pedro? Apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho. E aqui nós percebemos que a igreja é santa, porque ela é a barca de Jesus Cristo. Ela é conduzida por Jesus Cristo, mas ela também é pecadora. É pecadora porque nesta barca de Jesus Cristo tem o Padre Rafael e tem você, que é pecador. A igreja é santa e pecadora. E por isso nós não podemos nos escandalizar com os pecados da igreja, mas nós podemos admirar a força do ressuscitado, a presença do ressuscitado no meio da igreja, que a conduz, que não deixa a rede se rasgar e que continuamente está nos convidando ao serviço, a lançar a rede para pescar homens e mulheres para a barca de Jesus Cristo. E essa barca é a igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos já nos chama a atenção para obedecer a palavra de Deus. Por quê? Porque esta palavra, ela é uma palavra de salvação. A ser coerente com esta palavra, os conselhos dessa palavra nos faz viver a justiça e o amor, porque é a palavra do ressuscitado. E na segunda leitura do Apocalipse de São João, já nos lembra e nos diz: o Cordeiro imolado é digno de todo louvor, de toda adoração. E o Cordeiro imolado é Jesus ressuscitado. Louvado seja nosso Senhor Jesus